Fala galera, meu nome é Levi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 92 e hoje nós vamos conversar sobre como você pode ser bloqueado pelo Davi Caldas. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse episódio no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, eu suponho que o tema desse episódio e o título desse episódio sejam um tanto inusitados para o espectador, para o ouvinte. Falar sobre como uma pessoa pode vir a ser bloqueada no meu canal, no meu podcast, talvez não seja o tema que as pessoas esperassem, né? E talvez seja estranho eu fazer um episódio inteiro sobre isso. Mas existem pelo menos duas boas razões para eu gravar um episódio como esse. A primeira isso pode servir para pessoas que já foram bloqueadas entenderem por que elas foram bloqueadas, né? O bloqueio no YouTube, ele impede apenas os comentários, né? A pessoa não consegue mais comentar, ou comenta, mas ninguém vê, eu não sei exatamente como funciona, mas a pessoa ainda pode ver os vídeos. Então, mesmo uma pessoa que já foi bloqueada, ela poderia entender no meu canal, assistindo esse vídeo, por que ela foi bloqueada, né? Então, essa seria uma razão. A outra razão é que, explicando como que uma pessoa pode ser bloqueada, a gente consegue fazer algumas reflexões aqui em relação à educação, em relação à argumentação, e isso tem um potencial de ajudar o ouvinte, o espectador, a entender um pouco mais como que funciona esse podcast, como que funciona o meu trabalho, como que funciona a minha cabeça, né? Então, eu acredito que seja um bom conteúdo para se gravar, embora seja um pouco inusitado, pelo menos em seu título, né? Sem mais delongas, eu separei aqui 7 razões ou motivos pelos quais alguém pode vir a ser bloqueado por mim nesse podcast. E eu vou explicar cada uma delas, eu vou fazer uma reflexão a partir de cada uma dessas razões, ok? Bom, a primeira razão que eu coloquei aqui no meu celular é xingar, criticar sem argumentar ou comentar só para alfinetar. Quando eu falo em xingar, eu não estou me referindo apenas a xingamentos com palavrões. É óbvio que inclui xingamentos com palavrões, então se alguém chegar aqui no comentário e me mandar tomar naquele lugar, me chamar de filho não sei do que, né? Usando palavrões, usando palavras de baixo calão, essa pessoa será bloqueada quase que com certeza absoluta. Mas existem outros tipos de xingamento, né? Uma pessoa pode me chamar talvez de mentiroso, de picareta, de endemoniado, ou de herege, enfim, são formas também de você xingar, embora não com palavrões, mas você está ofendendo a outra pessoa, ok? Então, se alguém vem com xingamentos, muito provavelmente essa pessoa será bloqueada por mim. Eu não tenho o menor motivo para aceitar na minha caixa de comentários, né? Ou seja, na minha casa, virtualmente, alguém que vem aqui simplesmente para me xingar, para me ofender, ou para ofender pessoas da minha família, ou amigos, ou para ofender as minhas crenças, por exemplo, né? E por uma questão de reciprocidade também, eu não aceito que isso seja feito comigo, porque eu não faço isso com ninguém. Eu não vou no canal de ninguém para xingar ninguém, ok? Eu comento de vez em quando nos canais de outras pessoas, mas eu nunca fui no canal de alguém para dizer que essa pessoa é mentirosa, ou para dizer que essa pessoa não presta, ou não é um verdadeiro cristão, ou é um herege, ou qualquer coisa que seja. O máximo que eu posso fazer, e aí eu já vou explicar a diferença entre uma coisa e outra, o máximo que eu posso fazer é entrar num canal e dizer que alguma pessoa falou uma mentira sobre mim,
ou sobre a minha igreja, ou sobre alguma crença que eu tenho, ok? Mas aí nesse caso em específico eu não estou entrando para xingar a pessoa. Eu estou entrando para me defender ou defender aquilo que eu acredito, né? Se alguém está mentindo sobre mim ou mentindo sobre aquilo que eu acredito, e eu sei que é uma mentira porque, enfim, se alguém mente sobre mim, eu sei que a pessoa está mentindo, né? Porque ela está falando sobre mim, né? Quem me conhece melhor do que eu mesmo, né? E se alguém mente sobre algo no qual eu acredito, muito provavelmente eu também sei, né? A não ser que eu seja um completo ignorante sobre as minhas próprias crenças, mas esse não é o meu perfil. Eu costumo estudar bastante as minhas próprias crenças para poder saber defendê-las, saber sustentá-las. Então, no geral, se alguém mente sobre as minhas próprias crenças, né, sobre aquilo que eu sustento, eu também vou saber. Então, nesse caso, eu posso entrar num canal e dizer, olha, você está dizendo uma inverdade, você está se equivocando e por aí vai. Mas isso não é um xingamento, é apenas a constatação de um fato, e existem maneiras de você constatar um fato, né? Você pode constatar um fato de uma maneira educada, você pode constatar um fato de uma maneira mal educada. Você pode constatar um fato partindo para ofensa pessoal, você pode constatar um fato não partindo para ofensa pessoal. Então essas são diferenças bem grandes em relação a simplesmente xingar uma pessoa, ok? Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então essa é a parte do xingamento, né? Mas eu coloquei aqui ainda no ponto 1, né? Xingar ou criticar sem argumentar, né? Qual é o problema de criticar sem argumentar? É que criticar sem argumentar é quase um xingamento, é quase uma ofensa pessoal. Eu vou dar um exemplo. Eu faço um vídeo, sei lá, de 50 minutos explicando sobre um tema. A pessoa vai lá e escreve uma linha dizendo assim: só falou besteira. Veja, não é exatamente um xingamento, né? E a pessoa tem toda o direito de achar que eu só falei besteira naqueles 50 minutos. Não tem problema, isso é uma opinião. As pessoas são livres para ter a sua opinião, né? Eu não vou achar ruim que uma pessoa tenha uma opinião negativa em relação ao que eu falei. Não há problema nisso. Agora, o problema é você não embasar a sua opinião, a sua conclusão. É você pegar um vídeo de 50 minutos, ou que fosse 10 minutos, e você escrever em uma linha que eu só falei besteira e não explicar quais foram as besteiras, por que você acha que foram besteiras. Por que isso é problemático? Primeiro, por uma questão de educação. Se você entra na minha casa virtual para falar mal do que eu estou fazendo, para falar mal de mim, seria de bom tom você me dar a oportunidade de eu entender por que você acha isso, né? Se você está dizendo que eu só falei besteira, seria de bom tom eu saber o que exatamente é besteira e por que é besteira. Você está falando na minha casa, você veio até mim, ok? Segundo, porque parece muito sem objetivo você chegar num vídeo, assistir esse vídeo e fazer um comentário negativo de uma só linha. Qual é o objetivo disso? Veja, se o objetivo for me ajudar a perceber os meus erros, para que eu possa consertar os meus erros e não gravar mais vídeos falando besteiras, o seu comentário não ajudou em nada, porque você apenas disse, só falou besteira. Eu vou ter que adivinhar o que é a besteira, ou por que é besteira o que eu falei. Então eu gravo um vídeo de 50 minutos. Eu faço um monte de argumentos. Você me diz que eles estão errados, né? Se eu só falei besteira, eles estão errados. Mas você não me dá nenhum indício de quais são os erros. Por que eu errei? Como é que eu posso consertar? Você não me dá o direito de me consertar. Você não me dá o direito de eu ser convencido, né? Então veja, qual é o objetivo de simplesmente colocar uma linha dizendo que eu só falei besteira, ou que eu sou burro, ou que eu só falei burrice, ou que eu só falei idiotice, ou que eu sou um herege, ou que eu só falei heresia, e por aí vai. Qual é o objetivo? Note que não há objetivo nenhum. Pelo menos nenhum objetivo útil, ou nenhum objetivo nobre. E aí, isso entra
mais ou menos na mesma categoria de xingamento. Você pode não ter me xingado. Você colocou, só falou besteira. Beleza, você não me xingou. Você expressou sua opinião. Mas como você não embasou a sua opinião, como você não me explicou o que é que está errado nos meus argumentos, então, no fim das contas, o seu objetivo não era iniciar uma discussão, não era iniciar um debate saudável, não era me ajudar a perceber os meus erros, não era tentar me tirar da mentira, já que você acha que eu falei besteiras. Não, o seu objetivo era simplesmente me alfinetar. Essa é a terceira coisa que eu coloquei aqui no primeiro ponto. Entrar no comentário com o único objetivo de alfinetar. Ou seja, você quer falar algo que vai me causar mal. Você quer falar algo que vai me deixar triste, ou pelo menos a sua tentativa, ou a sua intenção é me deixar triste. É simplesmente dizer, olha, o que você produziu aqui é um lixo, é ruim. É só para me deixar triste. Não é para me causar reflexão, não é para me ajudar, é só para alfinetar. Ok? Uma pessoa que faz isso, muito provavelmente ela vai ser bloqueada por mim. Eu digo muito provavelmente porque, assim, pode ser, a depender do meu tempo, a depender do meu ânimo, a depender de uma série de coisas, que eu não bloqueie a pessoa ou não bloqueie na hora, porque pode ser que eu queira saber, tá, mas o que foi? Né? Aonde que estão as besteiras que eu coloquei? Onde foi que eu errei? Né? Então pode ser que eu comente e eu instigue a pessoa a continuar a discussão, a colocar os seus argumentos, né? E, na verdade, é até bastante comum que eu faça isso, antes de bloquear a pessoa. E, curiosamente, na maioria das vezes as pessoas não voltam para responder. Ou, quando voltam, voltam com má vontade. Voltam com uma falta de disposição de explicar os seus pontos. Voltam com uma postura de deboche, ou uma postura de impaciência, ou com uma postura agressiva, ou com ironias, ou com chacotas, ou com sarcasmos, enfim. São pessoas que voltam e demonstram que elas realmente não estão ali para o seu bem, não estão ali para um debate saudável, e muito menos estão ali com o espírito de aprendizado. Porque, veja, você pode não concordar com algo, mas estar aberto à possibilidade de você estar errado, ou à possibilidade de você estar parcialmente errado, ou à possibilidade de você estar certo, mas ter algo a aprender do outro. Ok? Esse é o ideal. Quando a gente vai entrar numa discussão, num debate com quem quer que seja, a gente tem que ter esse espírito de abertura, de possibilidade de você estar errado ou parcialmente errado, ou de poder aprender alguma coisa com o outro mesmo estando certo. Mas essas pessoas, muito frequentemente, quando voltam, elas demonstram que realmente o seu primeiro comentário era só para alfinetar, era só para te causar mal, no caso para me causar mal, né? Não era para edificação, e não era para que ela aprendesse alguma coisa, né? Não era com aquele espírito humilde de tipo assim, olha, eu discordo, mas podemos conversar, talvez eu esteja certo. Me conte um pouco mais sobre como você vê o mundo, talvez eu não esteja interpretando da maneira correta. Não. O que demonstra uma certa maldade e uma postura arrogante por parte da pessoa, ok? Então, xingar, criticar sem argumentar, e comentar apenas com o intuito de alfinetar, são 3 coisas que eu coloco no primeiro ponto, né, porque são praticamente a mesma coisa, né, são atitudes que têm a mesma essência, né, e é uma das razões pelas quais eu bloqueio pessoas. Pessoas que fazem isso, muitas e muitas e muitas vezes, são bloqueadas, né. Provavelmente, se você fizer isso, você vai ser bloqueado. Talvez não seja de primeira, talvez eu tente instigar um debate, mas depois disso você provavelmente será bloqueado. Essa é uma das razões. Eu estou cobrando aqui o quê? Educação básica e regras básicas de argumentação, ok? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão que eu coloquei aqui é querer debater sobre tudo
e questionar tudo em uma conversa só, sem ouvir o outro, sem deixar o outro terminar os raciocínios e sem responder às respostas do outro, tá? Então isso aqui é um ponto grande, né, com várias questões, mas vamos dissecar isso aqui. Veja, tem muita gente que entra para debater, que às vezes até escreve um textão, né? Só que essa pessoa ela quer debater sobre 1000 assuntos. Ela não consegue focar em um assunto só. E eu já percebi que isso muitas vezes é feito de propósito. A pessoa ela quer realmente te enrolar. Porque é óbvio, se a pessoa vem com 1000 assuntos, se ela vem com 1000 questões, você não vai conseguir responder todas essas questões. Você não vai conseguir fazer 1000 discussões, né? Então é preciso que haja um foco. Então a pessoa vem com 1000 questões. E o pior, além dela não focar em um ponto só, você responde essa pessoa e ela ignora as suas respostas. Ela continua batendo nos mesmos pontos ou coloca mais 1000 questões. Ela não consegue muitas vezes dar continuidade a uma discussão, porque ela vai colocando outras questões e outras questões sem fechar as questões anteriores. Então você responde, ela te ignora. Ela parte para outro, para outro, para outro. O que é, no campo da argumentação, no campo do debate, é uma espécie de falácia. É uma estratégia maldosa. É você tentar ganhar o debate sem dar tempo para o outro responder, ignorando o que o outro responde, mudando de assunto o tempo todo. Então, quem vem com essa postura, seja por desorganização, seja por afobamento ou por pura desonestidade, mas quem vem com essa postura, fica muito difícil de debater com esse tipo de pessoa. E aí é muito provável que eu vá bloquear essa pessoa, né? Mais uma vez, isso vai depender um pouco de como está meu tempo, de como está o meu temperamento, meu gênio, meu dia, né? Então talvez eu tenha um pouco mais de calma com essa pessoa, mas em algum momento eu vou dizer para essa pessoa o seguinte: olha, foca num ponto só. Ou vou dizer o seguinte: olha, vários dessas discussões que você está levantando, eu já gravei vídeos sobre isso, né? Às vezes quando eu estou com mais tempo eu digo: olha, episódio número tal, já falei sobre isso, vai lá, assiste, se você tiver dúvida volta, me responde, né? Porque eu não tenho como discutir todas essas coisas aqui. Ou eu posso pedir para a pessoa: vamos focar num negócio só, num ponto só, né? Eu vou indicar de alguma forma para o indivíduo que eu não vou entrar nessas 1000 discussões, ok? Que ou vou entrar numa só, ou ele que veja outros vídeos, né? Quando eu tiver sem tempo, eu vou simplesmente dizer: olha, procura na lupa aí, que aliás é uma coisa interessante, as pessoas querem tudo na mão, né? Eu não tenho tempo, gente, eu tenho muita coisa para fazer. Então nem sempre eu vou ter tempo de lembrar em qual episódio que eu falei tal coisa e colocar todos os links ali para a pessoa. Se eu digo: já falei sobre isso, procura na playlist. Você vai encontrar. Eu tenho várias playlists ali. O assunto é sobre adventismo. Tem a playlist adventismo. Dá uma olhada ali nos episódios que eu já gravei, né? Se tiver dúvida, vê a descrição do episódio. Eu quero sobre protestantismo, eu quero sobre... Enfim, tem lá as playlists. Eu quero sobre libertarianismo, tá lá, ok? Procura na lupazinha do YouTube, coloca Intelectus Podcast, Sola Escritura. Você vai encontrar um episódio sobre isso, né? Então... a não ser que você já tenha procurado e não tenha encontrado, aí ok, você pode me dizer: olha, você falou que tinha episódio sobre o teu assunto, procurei e não achei. Beleza, eu vou lá, vou procurar também, vou tentar me lembrar qual foi o episódio que eu falei e vou te falar. Mas enfim, tem muita gente que quer as coisas na mão, né? Mas voltando para a questão, o indivíduo que quer discutir 1000 coisas ao mesmo tempo, provavelmente ele vai ser bloqueado por mim em algum momento, porque não dá para fazer isso. Então fica uma dica para quem quer realmente debater: escolhe um assunto só, escolhe um ponto só e discute esse ponto até o final, sem ficar colocando mais isso e aquilo e não sei o que. Não, discute esse ponto, quando terminar, discute outro. Simples assim. É melhor, é mais organizado, é mais honesto, é mais amoroso para com o outro.
Se você é um cristão, por exemplo, mas você discorda daquilo que eu falo, seja amoroso para comigo. Mostre amor, mostre caridade para comigo. Eu quero discutir com o Davi. Poxa, eu vou ser caridoso com ele, vou escolher um ponto só. E a gente vai nesse ponto até o final. Ouça o que eu tenho a dizer, leia o que eu estou dizendo, considere, responda, ok? Tenha piedade em relação ao meu tempo. Essas são coisas importantes, ok? Então, mais uma vez aqui, nós estamos falando sobre educação e sobre regras básicas para debate. Se você não segue isso, provavelmente você vai ser bloqueado. Uma terceira razão que pode levar alguém a ser bloqueado no meu canal é o seguinte. Escrevi aqui: debater uma vez sobre algum assunto qualquer e voltar várias vezes nas próximas semanas ou próximos meses para debater o mesmo assunto em outros vídeos com os mesmos argumentos já usados no debate anterior. Então vamos lá. Vamos dizer que eu gravei um vídeo aqui sobre mortalidade da alma. Aí você discorda de mim, você veio aqui e debateu comigo, debateu numa boa, ok. E a gente discutiu, às vezes essas discussões demoram dias, né? Um responde, outro responde, cada um tem o seu tempo, então às vezes isso se arrasta aí por mais de uma semana. Ok, em algum momento o debate acabou, né? Geralmente o debate acaba sem nenhum dos dois concordar um com o outro, né? É normal que assim seja, até porque não seria sensato você mudar de opinião no debate, né? É interessante você refletir a partir do debate, né, e se os argumentos do oponente forem interessantes, ao longo do tempo você ir mudando a sua opinião, né? Eu já mudei opiniões depois de debates, mas muito tempo depois, né? Você tem que dar tempo para refletir, não é o ideal você mudar no próprio debate. Mas enfim, o debate terminou, né? Os dois continuam discordando, mas ok. Aí essa pessoa volta, sei lá, uma semana depois, ou 2 semanas depois, ou um mês depois, em um outro vídeo sobre mortalidade da alma, para argumentar exatamente as mesmas coisas do primeiro debate. Veja, isso é um problema muito sério, por quê? Se a gente já debateu esse assunto e você não tem nada a acrescentar, você vai falar as mesmíssimas coisas, esse debate é inútil. Absolutamente inútil. Você já falou o que tinha que falar. Se você tem novas coisas para falar, beleza, sem problema. Mas você vai falar as mesmas coisas, é inútil. O debate já aconteceu. Quando mesmo assim você vem e começa a colocar os mesmos argumentos, isso cria um problema para mim. Por quê? Veja, se você está falando as mesmas coisas, isso vai me obrigar a te dar as mesmas respostas que eu já dei em um vídeo anterior. Ou seja, eu vou ter que refazer um debate igualzinho com você de novo. Eu posso escolher não te responder? Posso, mas isso cria um problema para mim. Porque você vai deixar uma crítica ali com seus argumentos. Eu não vou responder, alguém vai olhar, né, aquelas críticas no comentário, vai ver que eu não respondi. E talvez ela seja convencida pelos seus argumentos simplesmente porque eu não respondi. Ou talvez ela pense, olha, o Davi não tem capacidade de responder isso aqui porque ele deixou o cara no vácuo, né? Não respondeu. Qualquer que seja o ponto, qualquer que seja o pensamento da pessoa que vê isso, não vai ser bom para mim. Para mim, o bom é, alguém comentou argumentando, colocou seus argumentos, eu respondo. E a gente continua o debate. Isso é o bom para mim. Só que eu não posso ficar de semana em semana, de mês em mês, repetindo debates que eu já fiz. Se eu já fiz, não precisa ser feito de novo, a não ser que tenha algum elemento novo. Ok? Então, existem algumas pessoas, não é a maioria, tá? Mas existem algumas pessoas chatas que elas voltam no canal. E voltam, e voltam, e voltam, e voltam. Às vezes fica um mês sem aparecer, aí volta. E aí volta com os mesmíssimos argumentos. E ainda comete aquele erro, né, de ignorar aquilo que eu já falei. Então, eu já respondi esses argumentos em debate anterior. Aí a pessoa volta e coloca esses argumentos como se eu nunca tivesse respondido esses argumentos, né? Isso é uma atitude desrespeitosa. Porque isso é você não ter caridade
para com o meu tempo, você não tem consideração para com o meu tempo. Você quer que eu te responda tudo de novo, o que é inútil. Então, assim, para não deixar você sem resposta e as pessoas acharem que, olha, eu não tenho resposta, e ao mesmo tempo para não gastar o meu precioso tempo respondendo tudo de novo, eu vou acabar bloqueando você. Esse é o tipo de bloqueio que eu posso dizer que é o bloqueio pela pessoa ser chata, né? Mas não é meramente a pessoa ser chata, né? É porque realmente ou ela vai estar gastando meu tempo à toa, ou ela vai estar atrapalhando o meu trabalho, já que o comentário dela vai ficar ali sem resposta. Então isso vai me obrigar a bloquear essa pessoa. Eu já bloqueei pessoas por conta disso. E é muito ruim ter que bloquear pessoas por conta disso, porque geralmente essas pessoas, elas vão dizer, né, depois que forem bloqueadas, que, olha, o Davi não aceita o contraditório, o Davi não aceita que discordem dele, ele vai lá e bloqueia, né? Já vi gente fazendo isso, né? A pessoa é bloqueada, ela vai reclamar em outro lugar, ou ela cria outra conta para poder voltar e reclamar porque eu bloqueei, né? Eu não tenho dúvida que 90% das pessoas que são bloqueadas, elas reclamam depois e espalham depois que eu não sou democrático, que eu não aceito o contraditório, que eu manipulo os comentários, que eu apago aquilo que me convém, que eu bloqueio as pessoas que eu não sei responder. Mas aí quando você vai ver, essa pessoa é um chato que coloca as mesmas coisas, vídeo após vídeo, né? Coisas que eu já respondi lá atrás. Muitas vezes, antes de bloquear essas pessoas, eu já disse assim, olha, eu já respondi isso aqui num debate anterior que você teve comigo, você sabe disso. Eu não vou responder de novo. Muitas vezes eu disse isso, mas essas pessoas ignoram, né? Então eu já bloqueei pessoas por essa razão. Tenho certeza que essas pessoas espalham por aí que eu não aceito o contraditório. Eu já ouvi isso na minha cara, né? Você não aceita o contraditório. Quando eu já disse para a pessoa, olha, mas eu já respondi isso aqui várias vezes para você em outros vídeos. Eu não vou ficar sendo feito de trouxa, tendo que responder as mesmas coisas 1000 vezes. Entendeu? Então, por favor, respeitem meu tempo. Você já debateu comigo, você vai falar as mesmíssimas coisas? Não faça isso. É inútil. É inútil para mim, é inútil para você. Provavelmente você vai ser bloqueado, ok? Bom, o quarto ponto, a quarta razão que eu coloquei aqui é a seguinte. Fazer críticas que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, tá? Isso também é recorrente. Pessoas virem com críticas ou só com xingamentos, com essa coisa de alfinetar, né? Ou com algum deboche, com algum sarcasmo, com alguma ironia, né? Que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, né? Quer ver uma coisa que isso acontece demais, né? Eu faço um vídeo sobre alguma coisa relacionada ao adventismo, como por exemplo o sábado, a mortalidade da alma, qualquer coisa do tipo. Aí a pessoa vem falar sobre Ellen White, sendo que o assunto do vídeo não era Ellen White, eu nem mencionei Ellen White no vídeo. Isso acontece demais, tá? Por isso que eu sempre digo, os críticos do adventismo, eles são tão fanáticos por Ellen White quanto os adventistas tradicionalistas, dos quais eu também sou crítico e que são fanáticos por Ellen White, né? Esses dois grupos são muito parecidos, né? Veja, atenha-se ao conteúdo do vídeo, principalmente se você vier para criticar, tá? Às vezes acontece de uma pessoa vir e me fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas ela não veio para criticar, é uma pessoa que ela realmente está com uma dúvida, talvez ela não tenha encontrado um vídeo que falasse sobre esse assunto, talvez ela não tenha encontrado na internet uma forma de se comunicar comigo, ela não sabia o meu e-mail, enfim, a forma que ela encontrou foi comentar num vídeo, mesmo que não tenha nada a ver. E às vezes essas pessoas são tão educadas que elas até dizem assim, Davi, desculpa, não tem a ver com o vídeo, mas eu queria te perguntar tal e tal coisa. Ok, não tem problema. Tá? Eu aceito esse tipo de comentário, geralmente eu sou muito educado, eu vou responder a pessoa. Agora você vir para criticar, e aí você vai falar algo que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, isso é um desrespeito, eu acho, ok? Atenha-se ao conteúdo do vídeo, ok? Se eu estou falando de X e você quer criticar,
critique algo relacionado a X, ok? Até porque eu não quero criar uma discussão em um vídeo que seja sobre outro assunto. Não faz sentido isso, não fica organizado, quebra o fluxo de pensamento, não é legal. Então atenha-se ao conteúdo do vídeo, sobretudo se for para criticar, ok? Se for para criticar, critique os pontos do vídeo, ok? Quinta razão que pode fazer alguém ser bloqueado pelo Davi Caldas aqui no podcast ou em qualquer outra das minhas redes sociais é você fazer um negócio chamado flood nos comentários. O que é o flood? É você, em vez de fazer um comentário, né, com a sua ideia, com o seu texto, com os seus parágrafos, ou dois em sequência, porque de repente o seu comentário foi grande e aí você não conseguiu colocar em um só. Aí você coloca um e coloca um outro abaixo, tá? Em vez de você fazer isso, você comenta 20 vezes. Você faz 20 comentários, 30 comentários, cada um com uma ou duas linhas, né? Ou cada um com um assunto. Veja, não faça isso. Se você fizer isso, provavelmente eu vou te bloquear. Por quê? Não é simplesmente porque eu sou chato, tá? Tem uma razão prática para isso. Se você comentar 20 comentários diferentes, eu vou ter que discutir em 20 lugares diferentes. Isso no mesmo vídeo, né? Isso vai me demandar muito tempo. Isso causa uma confusão enorme, uma desorganização enorme. Sem falar na questão estética, fica feio. Teve uma vez que uma pessoa que eu bloqueei fez isso, sabe? Ele fez acho que 35 comentários, um negócio assim, cada um com um parágrafo, né? Cada parágrafo com um assunto, né? E aí, se eu fosse fazer a resposta a cada um, seriam 35 discussões, 35 debates. Porque aí eu respondo um, aí ele vai lá e vai responder. Eu tô respondendo o outro, ele vai responder o outro. São 35 lugares diferentes. Não dá, gente. Não dá. Ah, eu quero comentar ponto por ponto do vídeo, são vários pontos. Ok, faz um texto só, ou dois, na sequência, separando por blocos e vai pontuando. É o que eu faço. Se você me acompanha, você sabe que quando você tem vários pontos em um assunto, eu vou colocando número 1, tal, aí coloco um parágrafo ali ou dois. Aí embaixo número 2, tal. Isso no mesmo comentário. Se ficar muito grande, aí eu coloco um comentário abaixo. E a gente segue uma trilha só. Um comentário abaixo do outro, ok? Não faça flood. Fludar, né, é você fazer esse 1 milhão de comentários no vídeo, né? Isso não é legal, esteticamente fica horroroso, em termos de organização fica horroroso também, então não faça isso, tá? E geralmente quem faz isso, pelo menos na minha experiência, também é alguém que vem para criticar e para só alfinetar, e enfim, são pessoas que geralmente são mal educadas, que estão ali para xingar também, para usar de ironia, de sarcasmo, de deboche, né? Deboche é um negócio assim, lamentável, sabe? E geralmente quem vem debochando também não tem argumento, e isso também é uma razão que eu meio que coloquei ali na primeira, né? Junto com alfinetar, né? O deboche é também uma razão pela qual você pode ser bloqueado, tá? Não gosto de pessoas debochadas, principalmente são pessoas que não argumentam. Então, resumindo, não fludem nos comentários, tá? O sexto ponto que eu coloquei é vir com radicalismos desnecessários, tá? Esse aqui é um ponto interessante porque não é só crítico que comete esse erro. Pessoas que estão concordando com o vídeo às vezes vêm com radicalismos desnecessários. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu gravei um vídeo criticando um determinado pastor que falou besteiras sobre o adventismo. Sei lá, vamos colocar o Augustus Nicodemos. E aí comenta uma pessoa concordando comigo, só que ela usa um radicalismo desnecessário do tipo assim:
esse pastor Nicodemos, ele é um filho do capeta, ele é um desonesto que foi cegado por Satanás e que está fazendo a obra do diabo e ele está perdido, e ele vai ser punido por Deus, etc. Veja, por mais que a pessoa esteja comentando, fazendo um comentário positivo a mim, ao meu conteúdo, eu não penso assim do Augusto de Nicodemos e não creio que nós devamos pensar assim de quem discorda da gente, mesmo quando essas pessoas estão falando besteiras. Esse tipo de julgamento, ele é muito radical. Eu não tenho como julgar a espiritualidade do Augusto Nicodemos, se ele é um cristão verdadeiro ou não, se ele vai se perder ou não, simplesmente porque ele discorda de mim e ele falou algumas besteiras. Na verdade, as evidências elas vão no contrário. Embora ele discorde de mim e fale besteiras sobre o adventismo, isso é um erro, ele parece um cristão verdadeiro, ele tem boas obras, ele parece amar a Cristo, a sua palavra de verdade, ele só tem falhas, né? Mas todo mundo tem falhas, né? Todo mundo, às vezes, é superficial nas análises em relação às crenças dos outros. Isso acontece, né? Talvez ele tenha cometido uma ou outra pequena desonestidade nas suas análises também. Isso também acontece. Muito provavelmente eu já fui um pouco desonesto em algumas das minhas análises, às vezes até sem perceber ou sem perceber plenamente. Às vezes a gente só percebe que a gente não foi muito honesto muito tempo depois, quando a gente para refletir, a gente fala, poxa, eu não fui muito honesto aqui, e por aí vai. Então, não é necessário a gente ser radical nesse sentido, ok? E eu não gosto desses radicalismos, então é possível que uma pessoa, ao cometer esses radicalismos na minha página, seja bloqueada, ou que eu fique olhando essa pessoa, monitorando essa pessoa. Talvez eu não bloqueie, mas se ela vier a comentar de novo dessa maneira, eu bloqueio depois, né? Pode ser, dependendo do meu tempo e tal, que eu diga pra pessoa, olha, não seja radical assim, não é bem assim e tal. Enfim, depende, mas pode acontecer. E finalmente, a sétima razão pela qual uma pessoa pode ser bloqueada pelo Davi Caldas aqui no Intelectos Podcast ou em qualquer outra rede minha, é criticar sem ver o vídeo. Ou, se for no Spotify, criticar sem ouvir o episódio, ouvir o áudio, né? Isso é uma das coisas que me deixa mais irritado, mais chateado. É alguém criticar sem ver. Isso acontece muito. Como é que eu sei que acontece? Bom, tem duas maneiras basicamente da gente saber que a pessoa não assistiu o vídeo. A primeira é, você postou um vídeo, sei lá, de 1 hora, de 1 hora e meia, e aí aparece um comentário crítico 5 minutos depois que você postou. Meu amigo, nem que você coloque na velocidade 2x, você conseguiu ver o vídeo todo. É impossível. Então, se você comenta 5 minutos depois já criticando um vídeo de 1 hora e meia, ou 10 minutos depois, ou meia hora depois, você não viu o vídeo. Talvez você tenha visto os primeiros 2 minutos. Você não viu o vídeo todo. Você não viu a maior parte do vídeo. Então, assim, veja, ninguém é obrigado a assistir o conteúdo inteiro que eu postei. Ou assistir qualquer conteúdo meu. Mas da feita que você entra na seção de comentários e você faz um comentário negativo, uma crítica, você precisa ter assistido. Não faz o menor sentido você entrar para criticar sem assistir. Ok, você não assistiu tudo, mas você quer criticar uma parte específica? Então seja claro. Diga assim, olha Davi, assisti aqui os primeiros 30 minutos. Ainda não assisti tudo, pretendo assistir depois, mas eu queria fazer uma crítica em relação ao trecho tal desses 30 minutos. Sei lá, o trecho que vai do minuto 24 ao minuto 28. Quero criticar este ponto aqui. E aí você explica. Ah, eu estou criticando esse ponto por causa disso, disso, disso. O argumento que você deu, o argumento X, o Y, o Z, eles estão errados por causa disso, disso, disso. Por conta disso, eu entendo que você está errado, etc e tal. Ok, você está sendo honesto, você está localizando qual é o ponto que você discorda, você está sendo transparente comigo,
você está sendo educado, não tem problema. Eu vou te responder. E se no decorrer do vídeo estes pontos que você questionou são respondidos, eu vou dizer, olha, você não viu o vídeo todo ainda, esses pontos que você levantou eu respondo mais pra frente, eu respondo lá no minuto 50 e tal, então termina de assistir o vídeo que você vai ter a sua resposta, ok? E aí depois, se você ainda tiver dúvida ou ainda tiver crítica, você pode voltar aqui e a gente continua a discussão. Esse é o procedimento padrão. Veja, isso é o que dois adultos maduros fazem. É o básico da comunicação, ok? Agora, você chegar criticando sem ter assistido, ou sem ter assistido tudo, e você fazer uma crítica genérica, você não deixar claro que você não assistiu tudo, isso é muito errado. Você precisa criticar com base naquilo que eu falei no vídeo. E não pode ser uma crítica genérica, tá? Às vezes as pessoas não são específicas. É como no caso que eu coloquei lá atrás. A pessoa chega e diz assim, só falou besteira. Seja específico. O que é só besteira? Ah, o que você falou aí é tudo mentira. Ah, os seus argumentos são horríveis, são horrorosos. Tá. Quais argumentos são horrorosos? Ah, todos. Beleza, então coloca aqui por que são horrorosos. Pontua aqui. Ah, o que você falou no minuto 10 sobre tal e tal assunto está errado por causa disso, disso e disso. O que você falou no minuto 16 sobre tal e tal assunto está errado por causa disso e disso. Me mostra. Seja específico. E aí a gente discute esses pontos. Isso é o que se espera de alguém que quer um debate, que quer uma discussão. Se você não quer um debate, não quer uma discussão, você está entrando só para alfinetar, o que já é motivo para bloco lá desde o primeiro ponto que eu coloquei. Então, seja específico. A sessão de comentários, ela é uma sessão para quem quer discutir, debater, seja em concordância ou discordância. Mas é isso, é o livre debate de ideias, é a livre discussão de ideias. Não é para se alfinetar, para se xingar. Não é esse o objetivo, pelo menos não na minha casa, no meu podcast. Aqui quem bota as ordens sou eu. E as minhas regras são essas. Quer entrar para discutir, para debater? Sem problema. Mas tem que seguir as regras. Então, assista o vídeo, ouça o episódio. E se não quiser ouvir tudo, se não quiser assistir tudo, seja claro, não ouvi tudo, não assisti tudo. Ouvi até tal ponto e eu vou criticar o ponto tal. Ok, eu aceito isso. Ok? Quando eu não assisto um episódio todo, não ouço um episódio todo, eu deixo isso claro. Inclusive quando eu gravo um conteúdo, ou quando eu escrevo um texto sobre um determinado conteúdo, eu vou dizer, estou discutindo apenas o ponto tal do trecho tal. Pode ser que lá para frente ou que lá para trás, né, a pessoa tenha falado alguma coisa sobre isso, mas eu estou discutindo só esse ponto aqui, ok? E claro, quando eu faço isso, eu estou preparado para o fato de que, né, talvez os meus pontos levantados sejam respondidos em outro trecho da palestra e tal. É por isso que o ideal é você realmente consumir o conteúdo inteiro, ok? Então, não faça isso. Eu falei que tem duas maneiras da gente saber, né? Uma maneira é essa, da pessoa comentar 5 minutos depois que o episódio foi lançado, um episódio de 1 hora e meia, né? Mas uma segunda maneira da gente saber que a pessoa não consumiu o episódio inteiro é através do que ela está falando e do que ela está questionando. Então, às vezes, claramente, a pessoa está fazendo perguntas ou está criticando coisas que eu já respondi lá na frente. Às vezes, coisas que eu respondi explicitamente. Às vezes, coisas que eu detalhei. E aí, fica muito claro que essa pessoa não assistiu. Isso acontece demais. Ah, Davi, por que isso e aquilo, não sei o que. Eu falei, meu amigo, mas eu respondi isso no minuto tal. Eu respondi isso no trecho tal. Você não ouviu? Você não assistiu? E aí você pega a pessoa pelo pé. Muitas vezes a pessoa quer criticar, mas ela não tá com paciência para ouvir tudo. Porque ela só quer criticar. E aí ela ouve 5 minutos, 10 minutos e já quer fazer a crítica dela. Isso tá muito errado. Isso
é uma falta de educação enorme, isso é uma falta de honestidade enorme. Não façam isso. Segura sua vontade de criticar. Se você quer entrar só para criticar, se para você ouvir aquilo ali é um peso enorme e é algo secundário, porque para você o primário é criticar, você não quer debate de verdade. Você não quer discussão de ideias de verdade. Você não está atrás da verdade, de fato. Você quer só marcar seu território. Você quer só fazer valer aquilo que você já acredita. Se esse é o seu objetivo, não tem razão para você comentar aqui. Nenhuma. Não comente. Eu não faço questão que você comente se o seu objetivo é só alfinetar, é só marcar sua posição, é só ser o certo da história. Não comente. Siga a sua vida, ok? Se você fica fazendo recorrentemente comentários sem assistir o vídeo, sem deixar isso claro, provavelmente você vai ser bloqueado. Em algum momento eu vou perder a paciência com você e você vai ser bloqueado, ok? Quer criticar? Veja os vídeos. Não viu tudo? Deixa isso claro e me fala qual é o ponto que você está criticando. É o ponto tal. Eu assisti 30 minutos e eu estou criticando o ponto tal. Ok? É mais honesto, é mais educado e beleza, eu vou tratar você de uma boa maneira. Agora, simplesmente entrar e falar um monte de besteira e ficar claro que você não assistiu nada, provavelmente você vai ser bloqueado. Bom, essas são as razões que podem levar uma pessoa a ser bloqueada pelo Davi Caldas no Intelectus Podcast, em qualquer outra rede minha. Talvez existam algumas outras razões, mas eu fiquei pensando em vários motivos possíveis e todos eles de alguma maneira se relacionam com esses 7, né? Como por exemplo a questão do deboche. O deboche se relaciona com o primeiro, que é entrar só para alfinetar, entrar para xingar, fazer comentário negativo, crítica sem argumentação. Então o deboche ele se encaixa muito nisso, né? Muitas vezes a pessoa vem com deboche, né, nesse sentido. Então, no geral, são essas as razões. E talvez aqui, nesse ponto, né, a pessoa que chegou até aqui, ela pense o seguinte, e me diga o seguinte, né, mentalmente: poxa, Davi, mas são tantas regras que no fim das contas você bloqueia todo mundo. E veja, primeiro, não é verdade. É uma minoria de pessoas que eu bloqueio. E segundo, se você pensa que essas regras aqui são muitas e que são difíceis de seguir e que no fim das contas eu estou bloqueando todo mundo por causa dessas 7 regrinhas, isso revela um problema muito grande em você. Um problema muito grande de educação e um problema muito grande de argumentação. Você é uma pessoa que não segue regras básicas de educação e de argumentação. Você é uma pessoa que provavelmente será bloqueada em algum momento, se você tem esse pensamento, se você acha que as regras que eu coloquei aqui elas são muito difíceis ou elas são muito numerosas, porque o que eu explorei aqui pode ser resumido no seguinte: seja educado, seja honesto, argumente de uma maneira adequada. É basicamente isso. Eu não estou pedindo muito. Saiba argumentar, saiba ser educado, saiba conversar. Se você é um cristão, saiba ser um cristão, que é o que se espera de um cristão. O que se espera de um cristão é isso: educação, amor, caridade, né? Debater com um espírito brando, buscar de fato a verdade, não vir aqui só para alfinetar, para xingar, né? Essas coisas, elas alfinetar, xingar, isso aí é a carne, é você ser carnal. Você quer ser espiritual? Entra aqui para me ajudar, mesmo que você tenha críticas. Não, eu vou entrar aqui para ver se eu consigo ajudar o Davi a enxergar melhor, mas não para alfinetar, para, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. Faça uma autoavaliação. Se eu tô entrando em um lugar só para xingar, para alfinetar, então será que eu não tô sendo carnal? Será que eu realmente estou amando o meu próximo? Você que tem críticas a mim, você realmente me ama? Você está amando o seu próximo?
Ou você está entrando só para debochar? Talvez você esteja sendo muito carnal, ok? Bom, era isso que eu queria compartilhar com o ouvinte. Eu espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.